Dando sequência então ao nosso estudo dos princípios constitucionais tributários, no nosso primeiro vídeo, a primeira parte, nós tratamos do princípio da isonomia tributária. Fizemos uma avaliação do artigo 150, inciso 2 da nossa Constituição. Agora a gente vai tratar dos chamados subprincípios da isonomia, que na verdade são regras estabelecidas pelo legislador brasileiro que visam assegurar o tratamento isonômico no âmbito da tributação dentro do Estado brasileiro. Então primeiro nós vamos avaliar a regra da capacidade contributiva, nós vamos avaliar a regra da uniformidade geográfica, a regra da não diferenciação, da não concessão de privilégios e a regra da interpretação objetiva do fato gerador, que também é chamado de cláusula pecúnia ono olé, que significa dinheiro não cheira. Então vamos primeiro falar da capacidade contributiva. Essas 5 regras que nós falamos, capacidade contributiva, não concessão de privilégios, não diferenciação, não uniformidade geográfica e princípio da interpretação objetiva do fato gerador, essas 5 regras elas são voltadas a assegurar dentro do Estado brasileiro haja um tratamento isonômico no âmbito da tributação. Tá bom? Então o primeiro aí que nós vamos falar, o primeiro subprincípio, seria o princípio da capacidade contributiva. Ele está previsto aí no artigo 145, parágrafo 1º, que diz que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então essa regra da capacidade contributiva, ela visa assegurar uma isonomia tributária. Mas professor, mas isonomia como? Se tem que avaliar a capacidade econômica da pessoa. É isso mesmo. Como nós falamos no vídeo anterior, em muitos momentos, a isonomia não é dar o tratamento igual para todo mundo. Isso é o que a gente chama de isonomia formal. Nós temos que no direito brasileiro busca sempre a isonomia de fato. A isonomia de fato, às vezes, se alcança dando tratamento diferenciado para aqueles que encontram em situações diferenciadas ou em situações desigual. E aí, de acordo com as desigualdades, você vai buscando dar um tratamento. Então, no direito tributário não é diferente. Quanto maior as manifestações de riqueza, maior vai ser vamos dizer assim, o poder de suportar, vamos dizer assim, mais encargos tributários essa pessoa vai suportar. Né? Essa pessoa física ou pessoa jurídica, porque tanto pessoa física quanto jurídica pode ser contribuinte. Então, diz a Constituição que sempre que é possível, então não são todos os casos que nós teremos a possibilidade de aplicar essa capacidade contributiva, mas há casos que é permitido sim. Por exemplo, nós temos aí os chamados tributos pessoais. Os tributos pessoais, exemplo, o imposto de renda, a gente consegue aplicar isso. Tributos pessoais são aqueles que levam em consideração aspectos particulares, aspectos pessoais do contribuinte. Exemplo, imposto de renda. Para o imposto de renda, para os chamados tributos pessoais, é possível a gente sim avaliar a capacidade contributiva. É por isso que no imposto de renda você tem o quê? Você tem as chamadas faixas de tributação. Você tem os alíquotas progressivas que serão aplicadas gradativamente de acordo com a manifestação de riqueza. Quanto maior o rendimento, quanto mais a pessoa receber, vamos dizer, quanto for maior sua remuneração, seu ganho, maior vai ser a tributação que ela vai suportar. Isso por quê? Porque ela tem capacidade econômica. Quanto maior a sua capacidade econômica, maior seria então sua possibilidade de pagar tributos. Ok? Agora, para os tributos reais, a gente não consegue aplicar. Tributos reais são aqueles que não levam em consideração aspectos pessoais, e sim levam em consideração questões patrimoniais do contribuinte, ou seja, estão ligados à coisa, aquilo que se pertence à propriedade do contribuinte. Por exemplo, os chamados impostos IPVA, os impostos reais, IPVA, ITR, o IPTU, são tributos que incidem sobre a coisa de propriedade do contribuinte. Então, por isso, eles não tem como você aplicar a capacidade contributiva. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que possui um veículo e que esse veículo tenha um valor, né, de mercado significativo.
Vamos imaginar que esse veículo seja um Camaro que vale, vamos dizer assim, que tem um valor de mercado em torno de R$ 200.000. Se você verificar a situação pessoal particular desse proprietário, às vezes ele é um proprietário, ele é uma pessoa que tem renda mensal de 2 ou 3 salários mínimos. Mas a alíquota do IPVA para ele não vai mudar pelo fato dele ser considerado de baixa renda. A alíquota do IPVA vai ser de 4%, estou falando aqui estado de Minas Gerais, vai ser a mesma alíquota do que se esse Camaro pertencesse a um milionário. Por quê? Porque para os tributos reais você não tem como avaliar a capacidade econômica. E isso seria uma situação até complicada, porque você poderia impor àquele que tem menos uma situação pesada e poderia gerar um encargo, uma situação complicada. Então hoje, o princípio da capacidade contributiva, ele só é aplicável para os chamados tributos pessoais. Tributos reais você não tem como, não é possível, vamos dizer assim, administrativamente, aplicar a capacidade contributiva a esses tributos. Outro detalhe que a gente precisa também verificar nessa regra que está no artigo 145, parágrafo 1º, e se você estiver de posse aí da sua Constituição, gostaria até que você abrisse sua Constituição lá no 145, vai verificar que lá fala assim, sempre que possível, os impostos. Observe que o legislador usou a palavra impostos. Porém, o Supremo Tribunal Federal interpretou que essa palavra impostos, ela deve ser compreendida de forma lata ou de forma extensiva, não se aplicando somente aos impostos, mas em si você deve aplicar essa regra a qualquer tributo. Por isso que eu sempre peço meus alunos para riscar a palavra impostos e ler esse dispositivo da seguinte forma: sempre que possível, os tributos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Porque essa regra, ela não é uma regra específica, vamos dizer assim, restrita aos impostos. Tá bom? Então esse é o chamado, o subprincípio que nós chamamos aí de capacidade contributiva. O que é que você precisa lembrar desse subprincípio? Que ele é aplicável a qualquer tributo, ok? Taxas, impostos, contribuição de melhoria, contribuições especiais, empréstimos compulsórios, pode ser aplicável a qualquer tributo. E segunda coisa que você precisa aprender, que na maioria dos casos, em todos os casos que eu já vi aplicar esse princípio, você consegue aplicá-lo mais nos chamados tributos pessoais e não aos tributos reais, tá bom? Então fica bem atento com relação a isso.